A primeira dizia: o salário de Roberto em 2016 era de R$ 1.200 mensais. Em 2017, ele passou a ganhar R$ 1.400 mensais. E ele quer saber de quanto por cento foi esse aumento, tá? Existem duas maneiras de se resolver, utilizando a regra de 3 e utilizando a equação genérica de porcentagem, tá? Vamos fazer das duas formas, tá? Primeiro eu vou começar pela regra de 3, tá? Então a regra de 3, ela diz o seguinte, tá? Esse 1.200, que era o valor inicial dele, então 1.200 era o valor inicial. Vamos considerar que esse era 100% do salário dele, tá? E 100% do salário dele é 1.200. Em 2000, então aqui a gente tem a coluna dos reais e a coluna da porcentagem, tá? Em 2017, ele passou a ganhar 1.400. E ele quer saber de quantos por cento foi esse aumento. Então esse 1.400 corresponde a quanto? Não sei, vou calcular. Incógnita. Multiplico o cruzado, sempre iniciando pelo lado que tem a nossa incógnita. Então sempre inicie multiplicando por x. Então vai ficar 1.200x igual, tá? Aqui só basta acrescentar os dois zeros, tá? Então a gente tem dois zeros, multiplica por 100, acrescenta dois zeros, vai para 140 mil. O 1.200 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ser 140 mil dividido por 1.200. 116,66667. Então vamos lá, x igual a 116,66 e assim vai indo, tá? Então chegamos à conclusão, 116, tá? O que significa esse 116? Significa que 140 corresponde a 116,66%. E ele pergunta, quantos por cento foi o aumento? Tá? Então isso a gente vai olhar aqui, quanto que aumentou, né? Saiu de 100, foi para 116. Então o nosso aumento, né? Então a resposta seria de 16,66666 lá no finalzinho, 17, tá? Então este foi o aumento, utilizando a regra de 3, tá? Vamos fazer sem utilizar a regra de 3. Então a resposta aqui 16,6, tá? Essa é uma das respostas. Alguém tem alguma dúvida com relação à regra de 3? Tá? Ela é bem intuitiva, acredito que vocês viram ela bastante 7º e 8º ano. Caso tenham dúvidas, questionem aí, tá, pessoal? Não fiquem com dúvida. Agora a gente vai fazer sem utilizar a regra de 3, tá? Então eu tenho aqui, tá? 1.200. Ele resultou, né? Roberto, em 2016, era de 1.200 mensais. Em 2017, ele passou a ganhar 1.400 mensais, tá? Então a gente tem aquela regrinha, né? Nosso valor inicial vezes a porcentagem vai ser igual ao nosso valor final, tá? Então a gente tem que 1.200 vezes quanto, né? Eu quero saber quantos que eu multipliquei por 1.200 que resultou em 1.400, tá? Então eu vou ter 1.200 vezes x, que é o que eu quero saber, resultou em 1.400, tá? Então basta resolver isso aqui como equação mesmo, vocês já sabem, né? Que está multiplicando, isola a nossa incógnita, tá? Então o nosso x vai ser igual a 1.400, está multiplicando, vai passar dividindo. Vamos ver agora se ele vai gerar infração. 1.400 dividido por 1.200. Será que se eu apertar aqui? Opa, não. Ele não gera, então tem que estar igual. É 7 sobre 6. Depois eu descubro como é que eu faço para mudar. Colocando em fração, o resultado deu 1.16667, tá? Vendo sobre o ponto de vista deste resultado, o que significa? Este 1, né? Ele é maior que 1, então quando a gente viu o nosso material de porcentagem lá, ele estava dizendo que se o valor é maior que 1, significa que foi aumento. Se o valor for igual a 1, tá? Se ele resultar em 1, significa que os dois valores que eu estou dividindo é igual. Então se eu pegar 1.400 e dividir por 1.400, vai ser 1.
significa que não houve aumento nem desconto. Então, permaneceu. Permaneceu o mesmo valor, né? Não mudou. Tá? Foi o mesmo valor, ele não sofreu alteração. Agora, se o valor for menor que 1, significa que teve um desconto, tá? Esse valor diminuiu. Desconto. Significa que o valor de cima, ele é menor que o valor de baixo. Então, vai dar 0, alguma coisa, tá? Isso significa que teve desconto. Então, maior que 1, aumento. Igual a 1, permaneceu o mesmo, não teve variação. Menor que 1, é desconto, tá? Então, a gente sabe que foi um aumento, tá? E o valor da decimal significa o nosso aumento, tá? Então, 16,666, a gente multiplica por 100 para obter a porcentagem, né? Isso vezes 100 vai ficar 16,66667, tá? Então, a resposta é 16,6667. Lá no final vai ter um 7, tá? O que é o ruim da porcentagem, tá? Qual que é a parte difícil desse cálculo da porcentagem? Interpretação, tá? Você tem que saber interpretar, isso não só em porcentagem, tá? Principalmente a hora que a gente entrar em matemática, juro simples e juro composto, a interpretação, tanto no enunciado quanto do seu resultado, você vai ter que interpretar ele muito bem, tá? Você tem que analisar, ver tudo o que você está calculando e ver se o que você obteve como resposta condiz com o que você está calculando, tá? Porque é muita interpretação. Esse 1,16667, o 1 está dizendo para nós que foi um aumento, e esse aumento está equivalente ao valor decimal, tá? Então a gente multiplica por 100 para obter a porcentagem, e a gente vai ter o valor do aumento. Tranquilo? Esses são os dois modos que a gente tem de trabalhar com a porcentagem, tá? Então, a partir de agora, tá? Como padrão aqui, eu vou utilizar este segundo método, tá? Que é o método mais tranquilo, mais intuitivo, mais rápido, que a gente não precisa fazer tanto cálculo, tá? Mas podem utilizar a regra de 3, outro modelo que você preferir, você pode utilizar, tá? Alguma dúvida? Tendo dúvidas, vocês chamem aí, tá? A questão 2 dizia o seguinte, tá? A questão 2 tinha interpretação também, tá? O volume total de água que sai por dia do nosso organismo varia de 1.500, então, de 1.500, ele varia até 3.000 ml, tá? Aproximadamente 47% do volume origina-se de bebidas ingeridas, tá? Então 47% desse volume que sai do nosso corpo é de suco, água, refrigerante, chá, café, de líquidos que a gente ingeriu, tá? De acordo com esses dados, determine a quantidade mínima e máxima em mililitros de água que sai do nosso organismo proveniente de bebidas que ingerimos, tá? Então aqui a gente tinha que fazer duas contas para calcular o mínimo e o máximo, tá? O enunciado nos deu que o mínimo é de 1.500 e o nosso máximo é de 3.000, tá? Então basta a gente calcular os 47% de 1.500 e de 3.000 que a gente vai obter os valores mínimos e máximos que a gente que o nosso organismo expele proveniente de bebidas que nós ingerimos. Tranquilinho? Então aqui tem interpretação no enunciado, vai gerar interpretação no resultado também, tá? Então vamos começar. 1.500 vezes esse 47, né? Então a gente tem o valor inicial vezes a porcentagem vai resultar no valor final. Então a gente tem esse 1.500. 1.500 vezes a porcentagem, né? 47, então a gente vai trabalhar sempre ele com decimal, divide por 100. Então 0,47. O mesmo para a matemática financeira. Quando a gente vai trabalhando com taxas e essas taxas forem dadas com um sinalzinho de porcentagem, significa, ou porcentagem em sinal ou escrito porcento, tá? Significa que a gente tem que fazer essa divisão por 100, tá? A gente vai sempre trabalhar ele com valor decimal. Vai ser igual a quanto? Tá? O valor que der igual é o valor que a gente quer descobrir. O mesmo para o 3.000. Então, 3.000 vezes 0,47, que é 47% desse 3.000, vai resultar
em quantos, tá? Vamos lá para a nossa bendita. Então a gente tem 1.500 vezes 0,47 resultou em 750. Isso aqui são ml, tá? ml. Voltando para o 3.000, tá? Vamos calcular o 3.000. Então, 3.000 vezes 0,47, isso vai ser igual a 1.410 ml, tá? Então aqui ele pedia, né? O problema pedia, tá? Não esqueça. Ai, 705? Eu coloquei 750? Não acredito que eu fiz isso. Aqui eu coloquei 1.500 vezes 0,47. Muito obrigado, é 705, tá, pessoal? 705, não 750. Então, 705 ml, tá? Outra coisa que eu notei bastante, tá? Eu não corrigi o de vocês, mas aconteceu no primeiro e no segundo, tá? Definam a resposta de vocês, tá? Não adianta vocês só colocarem esse cálculo e não definir a resposta, tá? Então você tem que definir, tá? A resposta vai ser igual ao mínimo, né? Então, mínimo de 705 ml e máximo de 1.410 ml, tá? Ele queria saber qual que era, de acordo com os dados, determine a quantidade mínima e máximos de mililitros de água que sai do nosso organismo proveniente de bebidas que ingerimos, tá? Então todo aquele chá, suco, refrigerante, café, tudo que a gente bebe, o mínimo que vai sair é 705 ml e o máximo é de 1.410 ml. Tranquilo? De acordo com essa pesquisa aqui, tá? De acordo com essa pesquisa disponibilizada. Tranquilo? Alguma dúvida? Muito obrigado aí. Quem que falou? A Alice Aslin. Muito obrigado pela correção. Professor, Oi, diga. tem como fazer essa conta em regra de 3? Tem como fazer essa conta em regra de 3, tá? Eu vou fazer com uma só, tá? Só com o valor de mínimo e o valor de máximo é o mesmo, tá? Você tem o 1.500 sendo o 100%, tá? Deixa eu fazer uma tabelinha bonitinha aqui. Bonitinha não, mas é meia boca. Aqui a gente tem os mililitros e aqui a gente tem a porcentagem. 1.500 é o teu 100%. Você quer saber quanto que é 47%? Tá? Quanto que é 47%? Então começa multiplicando sempre pelo lado que tem a incógnita, tá sempre cruzado, então começa multiplicando sempre pelo lado que tem a nossa incógnita. Eu vou puxar ele aqui embaixo, ó. Então eu vou fazer 100x vai ser igual a 1.500 vezes 47. 1.500 vezes 47. 70.500. 70.500. O 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 70.500 dividido por 100. Divisão por 100, vocês estão cansados de fazer, né? Corta o zero, resulta em 705 mililitros. Tranquilo? Então, o correspondente do x aqui é de 705. Tranquilo? O mesmo vai acontecer com o 3.000, tá? Só que você vai alterar o 3.000 aqui. Você vai pôr o 3.000 aqui. E como resultado aqui, no x, ele vai dar 1.410. Tá? Mas é o mesmo processo que você utiliza aqui. Você utiliza na regra de 3. Show? Então aqui a gente tem a nossa resposta. Deixa eu apagar o nosso rascunho aqui dos cálculos. Vamos para a terceira e última, né? O salário líquido de Antonella é de R$1.000, 1.100.
né, sabe-se que são descontados 17% do pagamento, né, do salário do pagamento dela de imposto, né? Então 17% desse 1.100 é imposto. Ele quer saber qual é o salário bruto de Antonella. Aqui a gente tem que ter a interpretação, tá, pessoal? Este 1.100 equivalem a 83% do salário, tá? Então agora, voltando para essa situação, a gente tem o valor inicial vezes a nossa porcentagem, né? Então esse nosso valor inicial vai ser o X, vezes o 0,83, que é 83%, resultou nesse 1.100. O mesmo vale então para divisão, né? Tá multiplicando, passa dividindo. 1.100 dividido por 0,83. Cadê a calculadora? Opa, a calculadora sumiu. Aqui. Então eu tenho 1.100 dividido por 0,83. Vamos pegar ela em decimal. Agora sim a gente chegou a uma conclusão viável, tá? De 1.325,30 centavos. Então 1.325,80 centavos. Viu, pessoal? Apenas a interpretação. Por isso que eu reforço para vocês, tá? O professor também comete erro aprendendo junto, tá? A gente chegou na interpretação do nosso resultado, vimos que não é possível aquele valor, tá? Aquele valor não era de acordo com o enunciado, se tornou um valor inválido. A gente mais ou menos tem uma noção, a gente tem um domínio de cálculo com dinheiro, a gente sabe que aquele valor de 6.400 era um valor extremamente absurdo, tá? É um valor que não condiz com o que a gente está calculando, tá? Então a gente tem essa noção de interpretação. A gente lê o enunciado, se coloca no lugar da Antonella, se coloca no lugar do patrão que está pagando o salário para a Antonella e vê se o valor vai corresponder. A gente mais ou menos tem uma base de um valor possível, tá? Então a gente conseguiu ver que esse 1.300 é um valor mais de acordo com o que a gente está calculando. Então muito cuidado quando a gente está trabalhando com porcentagem, a hora que a gente for trabalhar com matemática financeira, tanto o juro simples quanto o juro composto. Tanto da parte de vocês quanto da parte minha, tá? A gente tem que ter muito cuidado nesta interpretação, tá? Então, por isso que eu falei para vocês. Interpretação tanto no enunciado quanto no resultado, tá? Os dois têm que estar dizendo a mesma coisa, tá? A gente tem que estar trabalhando com o mesmo significado. Então, eu vou cometer erros, tá? Vocês cometem erros, eu cometo erros, todo mundo é humano. O que a gente não pode é deixar o erro ir para seguir adiante, tá? Então aqui a Larissa, vou decorar até o nome da Larissa. A gente vai estar trabalhando assim. A Larissa viu, tá? A gente obteve um erro, ela viu que estávamos cometendo erro no cálculo. Então ela abriu o microfone dela, ela deu a visão dela e a gente conseguiu chegar no valor de acordo, tá? E quando eu propus para vocês aquela troca de conversas, professor-aluno, aluno-professor, estudante-estudante, vocês aí entre si, vocês comigo, é esse tipo de situação que eu tô querendo, tá, pessoal? Se vocês acham que tem algo errado no cálculo, eu não sou o mestre da matemática, eu conheço os passos, eu vou passando os passos para vocês. A gente vai cometer erros. O que não pode é a gente continuar no erro, tá? Aqui a Larissa viu que estava errado, ela podia muito bem deixar quieto e a gente ir para casa finalizar com esses cálculos aqui, tá? Eu ia ver esses cálculos errados, apesar de eu ter chegado no cálculo e visto que esse cálculo não condiz com a realidade, o que ia acontecer era eu analisar essa questão em um outro momento e a gente voltar para corrigir essa questão, tá? Então eu ia atrás, ia buscar um vídeo, eu imaginei, de acordo com o resultado, eu sabia que não poderia dar esse valor, tá? Eu ia ver o que a gente estava trabalhando de errado ali, tá? E essa questão de interpretação. E é isso que eu quero, tá? A Larissa tá de parabéns hoje, tá? Uma estrelinha pra Larissa, porque é esse tipo de situação que eu quero que aconteça, tá? Se vocês acham que está errado, mesmo não estando, tá? Questionem. Tá? O professor não é dono da razão, isso não existe mais, tá? Se vocês acham que tem algo errado, acho que o cálculo tá diferente, a gente vai fazer, tá? É isso que eu quero de vocês. You got me craving your love.